Muito obrigada a Vinícius, que fez um levantamento muito importante e analítico de todo o processo que nós estamos vivendo nessa situação de violência contra a juventude, além de apresentar propostas de encaminhamento que vão no sentido da criação de uma cultura de paz. Eu vou passar a palavra para Mário. Antes, porém, vou ressaltar aqui a importância do que Lindbergh falou há pouco e sugeriu um encaminhamento. Eu, quando vinha do aeroporto para cá, pude ouvir uma parcela da fala de Sebastião, que é um velho parceiro, viu, Lindbergh, de uma mobilização nossa que vem desde a Câmara até o Senado, de encontros quinzenais às vezes, mas principalmente mensais, comandados pelo Paulo Teixeira, aqui na discussão de toda a legislação de política antidrogas no Brasil. Mas eu queria sugerir, em função da importância das colocações de Sebastião em relação à situação da Baixada, e justamente pelo fato de nós termos um relator que, além de dedicado, é do Rio de Janeiro, que nós pudéssemos fazer uma diligência com a audiência, uma oitiva local do senador Lindbergh, porque a nossa pauta de audiências públicas já está se complicando. Hoje nós tivemos uma enorme dificuldade de negociação para a mudança das audiências. Nós tivemos, por uma circunstância local, de mudar a audiência do dia 13 em Salvador para o dia 23, uma segunda-feira, e mudarmos a audiência de Cuiabá para o dia 27, e ainda não marcamos a de São Paulo. Então, nós precisamos chegar a dezembro com esse quadro, pelo menos, finalizado de audiências, e eu acho que nesse meio de tempo dá para fazer uma outra oitiva no Rio de Janeiro, até pela circunstância especial do Rio de Janeiro e de São Paulo em relação a infeliz laboratório de violência que nós temos nessa região. Não é? Uma região que inicia toda essa experiência de política de segurança, de intensidade de violência no Brasil, de envolvimento dos índices de violência contra a juventude, e que, mais recentemente, consegue ter um debate também mais aprofundado e que começa a apresentar propostas que podem ser levadas por outros estados, mas que, em si mesmo, guarda particularidades. Nós tivemos audiência do Rio de Janeiro, como foi destacado aqui pelo representante do Amanhecer contra a Redução, Wesley, foi de uma riqueza emocional muito intensa, justamente porque teve a participação das mães das vítimas, o depoimento de cada uma daquelas mulheres que perderam seus filhos, leva a uma necessidade de ação mais destacada naquela região. Por isso, o nosso relator tem toda a legitimidade de aprofundar esse estudo de área na região e de nos apresentar no seu relatório uma ênfase realmente sobre um território do Brasil que tem uma experiência diferenciada em relação à situação de segurança pública, de violência contra a juventude, de organização da sociedade para combater a violência, de organização da juventude também nessa direção, que eu acho que merece um aprofundamento maior. Então, vamos encaminhar para que, Lindbergh, a gente encontre essa semana apenas a data para a gente marcar essa oitiva lá na Baixada. Sem querer tomar tempo, senador Ulisses, um território que tem uma história de cultura de grupos de extermínio, né, Tio Santos? Pouca gente lembra, mas na década de 80, sim, tinha um famoso Mão Branca, que atuava muito fortemente na Baixada Fluminense. Inclusive o extermínio, mas esse aí foi feito por policiais, que o Tião falou, senador Ulisses. A morte de 29 pessoas foi na chacina em 2005, que foi
Eu tinha acabado de ser eleito, não tinha um ano à frente da Prefeitura de Nova Iguaçu. Na verdade, eu estava foi dia 31 de março. No meu terceiro mês, na frente da Prefeitura de Nova Iguaçu, um massacre, mataram 29 pessoas entre Nova Iguaçu e Queimados. Eu era prefeito, Tião, e eu fui avisado dos primeiros corpos que apareceram, eu fui para as ruas, e eu achei corpos no meio dali. Que coisa. E fui, inclusive, com o bispo de Nova Iguaçu, Dom Luciano Bergamin, porque as pessoas estavam apavoradas, e eu fui na Polícia Militar, senadora Lites, no comando da Polícia Militar, isso de noite, madrugada. E a Polícia Militar não tinha o que fazer. O que eu fiz ali naquela noite foi acordar Dom Luciano, que era um bispo que tem um trabalho maravilhoso. A história da Igreja Católica na Baixada Fluminense, teve Dom Adriano Hipólito, tem uma história muito bonita. E a gente só teve uma coisa, percorrer as cidades com Dom Luciano, os vários pontos, na Cerâmica, onde morreram 6, crianças foram mortas naquela chacina, uma chacina covarde, feita por elementos da própria Polícia Militar, e que o caso foi elucidado, foram condenados, inclusive. Então, eu farei isso porque sei da realidade e sei que, de fato, é muito importante. Eu dizia antes que talvez não tenha um território que tenha tantas pessoas vitimadas pela violência como a Baixada Fluminense. Então, acho que seria um grande equívoco a gente não fazer isso lá. E eu farei isso por determinação da presidência. Já estamos acertando a data com o Tião Santos. Muito obrigado, senadora Lites. Obrigada.